sou a Mariana e tenho mais de rosas vidas. Uma visita ao Museu do Rádio. Venha comigo. Para nos guiar nesta visita, você não fazer de a Vanessa, que será a nossa guia. Muito prazer e bem-vindas ao Museu do Fado. Obrigada por ter aceito o convite. E obrigada por nos terem escolhido a nós, de tantos museus que existem em Lisboa, não é? Ficamos muito contentes por vos receber. E se quiser, posso começar por explicar onde é que nós estamos. Estamos no Chafariz de Dentro, no Arco Chafariz de Dentro, em Alfama. E o Fado nasceu precisamente em Alfama no século XIX. Na Moraria e em Alfama, porque os bairros estão pegados. Portanto, as pessoas que viviam aqui, viviam ali também, andavam de um lado para o outro. Portanto, nasceu nos bairros mais antigos da cidade, como Alfama e a Moraria. Mas nasceu nos dois. Fado tem origem no Sorinho. A origem do fado, bem, o fado nasce no século XIX e é primeiro cantado pelas meretrizes, pelas senhoras que trabalhavam nos bordéis e também pelos marinheiros que vinham aqui parar, pelos faias, os malandros. Portanto, nasce com uma raiz muito humilde e vai mudar ao longo dos séculos ao ponto de se tornar património imaterial da humanidade. A primeira fazenda que cantou Fado foi é uma armadilha. A primeira fadista, a mais das mais conhecidas, no entanto, não terá sido a primeira, ela terá sido uma das mais conhecidas. Como na altura não havia pessoas a estudar sobre o fado, nós não sabemos muito bem quem é que foi a primeira pessoa que cantou. Sabemos que ela é uma personagem mítica, das mais famosas, mas não terá sido mesmo a primeira, ou seja, não foi uma senhora que de manhã se levantou e disse: hoje vou criar o fado. Foi qualquer coisa um pouco mais misterioso. Nós não sabemos. E isso ainda mais especial, não é? Imaginar que houve alguma coisa que cresceu, que foi sendo criada, e de repente apareceu uma mulher com uma voz tão bonita, que ficou para todo sempre conhecida como a primeira fadista. Não foi, mas é como se tivesse sido para nós, não é? O nosso coração é como se tivesse sido a se ver a primeira. Onofriana. Portanto, viu o espetáculo da La Féria. E gostou? Adorei. Adoro fado. Posso perguntar qual é a fadista favorita ou fadista? Amália Rodrigues. Eu iria dizer que é a resposta certa. O meu gosto também vai sempre preferencialmente para a Amália Rodrigues, que é a minha favorita. E vamos começar a nossa visita. Vamos começar a nossa visita. Portanto, nós aqui no nosso museu usamos um sistema que parece um telefonezinho. E as pessoas, quando fazem a visita sozinha, têm a possibilidade de ouvir as informações sobre a história do fado usando este aparelho. Junto aos textos e aos quadros, temos sempre uns numerozinhos, uns códigos, as pessoas podem marcar e ouvir. Quando fazem uma visita connosco, acaba por ser melhor, porque nós conseguimos explicar as coisas, responder a perguntas, é sempre muito mais personalizado. Mas há uma coisa boa que este aparelho faz e que eu não faço. Ele canta, ele dá-nos música. Nós aqui no museu temos estas fotografias que estão atrás de nós, e nestas fotografias encontramos números. Quando marcamos os números e carregamos no play, podemos ouvir a voz do fadista que nós escolhemos. Posso colocar a Amália para experimentar? Vamos colocar. Posso colocar aqui ao ouvido para experimentar?
Yes, if you don't want it. Because this is where our hotel is. Oh, yes. Basically, the one you're going to Santa Polônia. You have to finish it to the then change to Alameda, then go to Oriente. You have to leave once. Pena que eu não dei para ouvir. Pois é. Isto dá para ouvir juntinho, mas eu posso lhe dizer, chama-se, um fato chamado Alfama e é cantado pela Amália Rodrigues. Por isso, se procurar na internet, consegue encontrar Alfama, Amália Rodrigues. Toda quando fazia o no carro. Vir ao Museu do Fado. Nós passamos então aquela rampa. Agora, neste primeiro piso, temos ao fundo um elevador que nós vamos usar para seguir para o primeiro piso e vermos esta exposição permanente, está bem? Onde temos alguns dos objetos mais bonitos que nós temos relacionados com a história do fado. Pode ser? Claro. Vanessa, o que é esta casa que não tem nada a ver com o fado? Esta casa, na verdade, tem tudo a ver com o fado. Tem tudo a ver com o nascimento do fado. Chama-se a Casa da Mariquinhas e foi construída pelo Alfredo Marceneiro. Marceneiro era a profissão dele, mas ele acabou por adotar este último nome como nome de profissão. Ele era fadista. Portanto, não só cantava, como construía estas casas. E ele pegou numa letra de um poeta chamado Silva Tavares, chamado A Casa. E o que é que nós temos nesta casa? Temos uma senhora que vivia numa rua muito bizarra, que se chamava Mariquinhas. Ora, porquê que era uma rua bizarra? Porque era uma rua onde existiam os bordéis e as senhoras da má vida. E aquilo que o Alfredo Marceneiro fez foi pegar em todos os elementos que aparecem na letra da casa e depois reproduzir numa casinha de bonecas. Então nós, quando olhamos à primeira vista, parece uma casa de bonecas muito inocente, não é? Com a caminha, com a mesinha, com uma guitarrinha, mas depois sabemos, porque na parte de cima temos as imagens de senhoras que estão nuas. Então sabemos que não é assim tão inocente quanto isso. Nós normalmente convidamos os visitantes a ouvirem um pouco da Casa da Mariquinhas, cantada pelo Alfredo Marceneiro, enquanto estão a contemplar aqui. Não, dizer que esta cidade não é. Pois não? Como é que ela se chama? A cidade da facada. É verdade. O José Malhoa pintou, em 1910, uma senhora chamada Leite da Facada, com o seu namorado, o Anâncio, e hoje em dia as pessoas pensam que quem o pintou foi a Severa. Mas a Severa... Mas não é. A Severa já tinha morrido quando este quadro foi pintado. E... Não é severa nenhuma. Não é severa nenhuma. Mas, sabes, Mariana, é muito interessante pensar que hoje em dia as pessoas, quando veem esta senhora, pensam que é severa. Isto é importante, porque houve um senhor chamado Júlio Dantas, escreveu um livro sobre a Severa e os amores que ela teve com o Conde Vinhoso. Então a Severa hoje em dia, para nós, para o fado, é uma personagem mítica. É como se fosse uma espécie de lenda. Sabemos que ela existiu, nós sabemos que ela existiu, sabemos muito pouco sobre a vida dela, não sabemos como é que era a voz dela, mas havia pessoas que falavam sobre ela, que diziam, ela canta tão bem, e há pessoas que escreveram sobre isto, porque ela era convidada pelo Conde Vinhoso para ir cantar nos palácios, e depois os amigos escreviam cartas umas às outras a dizer, ouvi esta voz maravilhosa de uma rapariga chamada Severa. Então nós hoje em dia não sabemos como é que ela era, não sabemos praticamente nada sobre ela, mas sabemos que as pessoas gostavam muito de ouvir cantar. Mas quem está aqui é a Adelaide. E sabes porquê que era a Adelaide da Facada? Estava a ser com a vaca de. Sim, nós acreditamos que aqui neste quadro ela tem um altinho numa das pernas e acreditamos que na altura as senhoras usavam umas meias de linha e que ela tinha uma faca lá escondida.
Mas há uma outra coisa importante em relação a esta senhora, Adelaide. Ela está a esconder o rosto. Ela está a esconder uma parte do rosto e nós sabemos, por causa daquilo que o José Maria escreveu, que ela tinha uma cicatriz na cara. Portanto, era por isso que ela era conhecida como a Adelaide da Facada. Sabíamos que ela já tinha estado ou numa luta, tinha havido um problema qualquer e ela tinha uma cicatriz a marcá-la. Isso é que essa a Maria e o senhor marceneiro. A Amália e o senhor marceneiro, que estão muito juntinhos e é bom tê-los aqui, aos dois juntos, porque eu sim aproveito para falar um bocadinho sobre um marceneiro. Nós já vimos a Casa da Mariquinhas, não é? Que ele construiu a Casa da Mariquinhas, ele era marceneiro de profissão e adotou esse nome também como nome artístico. Ora, o marceneiro sabia ler e escrever, mas o básico do básico, o mínimo dos mínimos. Só que ele é um dos compositores que nós temos no fado, que acaba por ser um dos compositores de maior referência. Ora, o que ele fazia muitas das vezes era começar a bater com um lápis, por exemplo, criar um ritmo, e assim criava a estrutura melódica, criava os fados, e depois tinha outros, por exemplo, Silva Tavares e etc. Depois tinham os seus poemas, não é? Que se encaixavam depois nessas melodias. E eu gosto sempre de olhar para este casal, que não era um casal, atenção, este senhor e esta senhora, porque a Amália tinha uma voz mesmo muito boa, não é? Uma projeção vocal incrível, encantava pela sua voz, pela beleza da voz. No caso do marceneiro, a voz dele era muito fraca. Ele fumava, bebia muito, tinha uma voz muito rouca, parecia estar quase sempre a falhar, não é? Quando nós estamos muito doentes, quase não conseguimos falar, a voz do marceneiro era assim. No entanto, ele é considerado um fadista incrível. Ora, porquê? Porque para o fado é muito importante o sentimento que se coloca na voz. Não é propriamente ter uma voz límpida como um cantor de ópera lírica, mas se um fadista tiver uma voz e conseguir estilar, conseguir brincar com as palavras, conseguir passar o sentimento, então é considerado um bom fadista, que era o caso do Alfredo Marceneiro. Isto é muito importante para o fado. Não é preciso ter uma boa voz, uma grande voz, é preciso ter o sentimento. Acaba por ser. Vanessa, o fado não é só a voz. Pois não. No fado nós temos a voz de homens e de mulheres, que chamamos fadistas hoje em dia. No século XIX, fadista era como chamar malandro ou faia a alguém, era um mau nome. E mesmo durante era o faia, era um malandro, o fadista. Depois, durante o Estado Novo, os artistas usavam termos como cantor de fados, artista de variedades, mas hoje em dia nós já usamos outra vez o termo fadista para falar de uma pessoa que canta o fado. Então sim, homens e mulheres que cantam o fado, mas depois há uma parte muito importante que é a guitarra. Mas Não é uma guitarra qualquer. não é uma guitarra qualquer, é a guitarra portuguesa. Ora, o que é que a guitarra portuguesa tem de especial, assim vendo à primeira vista? Consegues-me ajudar? Você tem uma forma de lágrima. Uma forma de lágrima, como se fosse uma lágrima gigantesca, não é? Nós às vezes dizemos também que parece uma pera, não é? Tem assim aquela forma, sim, vamos aceitar a lágrima, uma lágrima gigante. Sabes quantas cordas é que tem uma guitarra portuguesa? Está aí 6. Para aí 7, estás muito perto. 6. Tem 6 cordas, mas são duplas. São 6 cordas duplas. Aqui ao longe até não parece assim tanto, mas são 12. O que é que significa ser a 6 duplas? É que nós começamos aqui em cima, daquele sistema ali que é o leque, que vai prender as cordas. Então pegamos numa, colocamos lá em cima, vamos até cá abaixo, prendemos cá abaixo e voltamos a subir com ela e fechamos. Aí já temos uma corda dupla, não é? Então, ao todo são 6 cordas duplas, que dá às 12. É muito difícil de tocar. Os guitarristas têm que usar uma proteção nas unhas, ou então nas unhas postiças mesmo, feitas com gel. E sim, os homens também usam aquelas unhas de gel. E então usam estes dedos aqui para beliscar as cordas. Aqui naquela zona. 2. São 12, sim. Normalmente são. Então,
nós temos ali uma guitarra de Coimbra que pertenceu ao Carlos Paredes. As guitarras de Coimbra, normalmente na parte de cima, em vez de terem uma cornucópia, uma voluta, uma espécie de caracol, têm assim uma lágrima. E em Coimbra o fado é um bocadinho diferente do fado aqui em Lisboa, porque aqui nós cantamos nas casas de fado e os homens e as mulheres podem cantar. Em Coimbra, tradicionalmente, só os homens é que podem cantar. Então ainda existe assim esta separação, mas hoje em dia já existem grupos de raparigas que estão a tentar criar uma nova tradição. E é importante pensar nas novas tradições no fado, porque o fado é património da humanidade, é um património protegido, mas é algo que está vivo e que vai mudando. Há artistas da nova geração, que têm 30, 40 anos, que estão a experimentar coisas diferentes. Por exemplo, o Ricardo Ribeiro, que pegou na Casa da Mariquinhas e fez uma nova versão com o alaúde. Depois também é uma questão do gosto. Agora tirava todos os bonecos e ficava só a rua. E ficava só a rua, sim, por causa da pandemia. É verdade. Mas isto aqui foi uma coisa que começou a acontecer um pouco antes da pandemia, não é? Com a quantidade de turistas. Não, isto aqui vai reproduzido a diferentes fases do dia. Portanto, está mais escuro, vai ficar mais claro. São as horas aqui vai ficar noite. Vai ficar mesmo muito escuro. Mas aqui nós até vemos coisas que já desapareceram ou que estão em vias de desaparecer. Temos ali um senhor que anda com um carrinho e ele... Como é que nós podemos chegar aqui? Como se pode chegar ao museu. Portanto, nós estamos em Alfama, estamos num bairro onde é muito difícil estacionar. Por isso, aquilo que nós normalmente sugerimos é que as pessoas venham transportes públicos. E nós, na verdade, estamos mesmo ao lado da estação de Santa Apolónia. São 5 minutos a pé. Santa Apolónia tem comboios e também tem um metro. A pé são cerca de 5, 10 minutos, já dependendo se a pessoa vier mais depressa ou mais devagar. Custa 5 euros, que é o preço do bilhete normal, sem descontos, e tem o audioguia incluído. Se por acaso a pessoa tiver alguma deficiência motora, nós fazemos um desconto. O que acontece é que normalmente as pessoas não vêm sozinhas, então fica a 4,5€, sendo que o acompanhante não paga nada. Portanto, temos essa redução. Depois temos inúmeros descontos para pessoas que têm menos de 25 anos, que pagam metade do bilhete, 2,50, mais de 65, pagam 4,30. Não há Não há desculpas para não virem cá. Falamos sobre fado, oferecemos música, somos simpáticos. Há só vantagens. E depois obrigado, Vanessa, por essa fantástica. Acabamos no meu painel. Olha, obrigada, Mariana, pela visita, obrigada pelas dúvidas, pelas curiosidades, voltem sempre. E sim, despedimos-nos aqui com a geração mais recente, não é? Que continua a fazer com que o fado continue vivo nos nossos corações e continua a mudar e continua a crescer, não é? Para os próximos públicos e os próximos fadistas que vierem. E obrigada, até breve. Vai de rodas.